Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos estudar uma matéria bem legal, que, na realidade, é comumente conhecida como estilística, tá? Então, vamos estudar essa matéria e vamos perceber o que é importante para interpretação de texto dentro dessa matéria. Tá? Vou apresentar aqui para vocês acompanharem o slidezinho que eu fiz, tá? Então, veja bem, gente. Quando a gente pensa em estilística, qual é a primeira coisa que vem em mente? Se a gente está estudando a interpretação de texto, né? O que vocês entendem por estilística? Estilística, lembra que palavra? O estilo do autor, marca dele. Estilo do autor, marca. E quais são os mecanismos que vão fazer com que possamos perceber essas marcas, esses estilos? Como que a gente consegue perceber isso? Alguém sabe? Uso de neologismo. O uso de neologismo pode ser uma marca autoral. O uso de adjetivos pode ser uma marca autoral. O uso de rimas pode ser uma marca autoral. Só um minuto. Então, o uso de diversos mecanismos linguísticos pode, na verdade, trazer essa ideia para criar um estilo de escrita. Então, por exemplo, a gente está na aula de interpretação, mas a gente pode pensar no momento da redação, né? Então, normalmente, quando o aluno fala assim, já, eu quero um modelinho para poder seguir e tal, na verdade, essa pessoa está querendo uma forma como se tudo estivesse ali dentro da mesma caixa e para todo sempre ele quer enquadrar a construção de texto dele. Ele não pensa que ele mesmo tem o próprio estilo de escrever. Ele mesmo tem de construir a sua marca para que seja mais orgânico, mais, como é que eu posso dizer, mais fácil de se fazer. Né? É só você pensar, se alguém tira uma foto sua espontânea, provavelmente você vai detestar, mas aquilo ali é você, entendeu? Agora, quando você está toda montada e que você faz 350 milhões de poses, né, está ali uma artificialidade. Você pode ficar super bem na foto artificial, não tem problema, mas não é o que você é. Então, quando a gente pensa que o cara quer, né, no caso, copiar o estilo de uma outra redação, ele não vai apresentar o próprio estilo e, muito provavelmente, em algum momento ele vai se confundir. Né? O estilo dele vai falar mais alto do que o outro estilo, vai misturar tudo e vai dar um bololô danado. Tá? Então, antes da gente começar a ver essas partes mais técnicas, mais específicas, a gente vai pensar um pouco sobre o ato de ler. Tá? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte: numa primeira visão, o ato de ler pode ser entendido como decifrar o escrito, apenas compreender o que os sinais gráficos e as letras representam. Por essa concepção, qualquer um que soubesse ler e conhecesse o que as palavras significam, estaria apto a entender o texto, ignorando o fato de que muitos dos sentidos que depreendemos ao ler derivam de operações cognitivas e afetivas para produzir inferências capazes de desvendar o que está nos intervalos entre as palavras. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma espécie de sofisma. O que é sofisma? É quando você cria uma argumentação pautada em premissas que induzem a erro. Tá? Você tem uma lógica de raciocínio, você tem uma construção de raciocínio na leitura, só que essa construção de raciocínio na leitura, ela encaminha você para o erro, para uma ideia que não é verdadeira. Então, por exemplo, se a gente pensa assim, sei lá, o amor é cego.
né? Se a gente pensa, o amor é cego, Deus é amor. Qual é a conclusão a que a gente chega? Que Deus é cego. Então, parece que faz muito sentido do ponto de vista estrutural, mas a construção da escrita, né, ela é uma construção sofismática, ela é falsa. Então, quando a gente pensa que o ato de ler pode ser entendido apenas como decifrar o que está escrito, a gente está construindo um pensamento, na verdade, totalmente equivocado. Porque o que a gente vai ler depende muito do que a gente conhece de vida, de repertório, as inferências que a gente é capaz de fazer, né? A gente tem de conhecer também os sentidos das palavras, o contexto em que aquela publicação é feita, né? De quem se estava falando, para quem se estava falando, o que se estava falando. Então, essa é a ideia, né? A gente tem que parar para pensar naquilo que a gente lê, sobretudo a gente que faz muita questão de interpretação de texto, né, na prova. A gente tem que parar para entender que o texto que está escrito lá, a imagem que está colocada lá, ela tem uma significância, a palavra que foi escolhida, ela tem uma significância para me chamar a atenção de algo. Então, normalmente nas minhas aulas eu falo assim, ó, eu quero que vocês tenham maldade para perceber tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou criar essa maldade em vocês hoje, tá? Que é para você poder olhar e desconfiar, assim, falar, tá, isso aqui, ele estava querendo explorar a expressividade tal, então a resposta deve ser, na verdade, relacionada a esse tópico e não o outro. É isso que eu quero criar em você, tá? Então, vamos entender o ato de ler como um mecanismo que basicamente funciona como uma negociação, tá? Daquilo que é escrito para aquilo que você entendeu, aí você vai unir o que você acha que quiseram dizer para você com aquilo que você pensa que disseram para você, e aí vai construir uma unidade de sentido, tá? Sabemos que um texto é um objeto feito de palavras organizadas, segundo regras e estratégias. Isso é muito importante. Todo texto tem uma estratégia que varia de acordo com a função discursiva, com a intenção discursiva daquele tipo de texto, tá? Para expressar algum significado pretendido pelo enunciador. É preciso salientar, porém, que essa pretensão não pré-existe ao texto, pois o significado é parte do evento discursivo que envolve o produtor e o seu destinatário. A entoação, a escolha das palavras, cada construção empregada realiza a significação, completando e justificando o processo comunicativo. Então, por exemplo, se a gente levasse isso para a sua redação, né, daquilo que você produz, cada palavra deve ser pensada, cada oração deve ser pensada, cada parágrafo deve ser pensado, deve ser planejado, de modo que você não incorra no erro de construir, de repente, um raciocínio que não foi fechado, você abriu, mas não fechou, você usou uma palavra que deturpou aquele sentido que você queria inicialmente. Então, é basicamente uma técnica surreal, você construir textos e expressar aquela intenção. O que a gente faz aqui, né, dentro dessas aulas, é fazer com que vocês percebam o quão difícil e o quão, na verdade, técnica é a ideia de se construir um texto, né? Isso aqui não é uma aula de redação, mas a gente vai ler produções, né? Não produções de gênero dissertativo, argumentativo, mas a gente vai ler produções de texto em si. E se a gente não consegue ler as produções de uma maneira a saber que ali rola tem, no caso, uma relação entre quem lê e quem produziu, e tudo aquilo que eu preciso ativar, né, dentro de mim, do meu repertório sociocultural, e tudo aquilo que foi ativado pelo enunciador do texto, se eu não conseguir encontrar as interseções entre isso, dificilmente eu vou entender, de fato, o que foi o desejo do cara de escrever, tá? As relações dentro de um texto são micro e macro, conforme o ponto de vista de quem examina o objeto de estudo.
Nessa tarefa, caberá notar que tipo de expressividade se percebe, se descreve e se explica nas passagens escolhidas de um texto concreto, real, produto que se tem em mãos e aos olhos para com ele se estabelecer uma negociação de entendimento. Essa expressão é uma expressão que a gente usa muito na academia de letras, a gente fala muito sobre isso, né? Tudo para a gente é negociação, porque a gente acredita que toda relação é dialógica em si, né? Toda relação pressupõe um diálogo. Então, a minha relação, por exemplo, com esse álcool em gel, ela é dialógica, visto que eu preciso dele, ele precisa de mim, enquanto produto, preciso comprá-lo, né? O produtor disso aqui, por exemplo, precisa vender, e eu preciso disso para me proteger, tá? Então, toda relação dialógica pressupõe essa negociação, tá? E aí vem a pergunta, né? A estilística lembra qual palavra para você? Então, lembra a questão do estilo. E a gente vai dar uma viajada lá para a origem, né? Para a questão da nossa língua, do latim, para tentar pensar um pouco como que isso pode se manifestar no texto em si, tá? Então, eu coloquei para vocês. O termo estilo, registrado pela primeira vez em nossa língua no século XIV, provém do latim estilos, qualquer objeto em forma de haste pontiaguda, ponteiro de ferro para escrever sobre tabuinhas enceradas. Definição que reúne as informações de duas obras homônimas, né, que é o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa e o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, um do J.P. Machado e o outro do Antônio Nascente. Então, veja bem, a palavra estilo lembra um objeto em forma de haste pontiaguda, com uma ponteira de ferro para escrever sobre tábuas. Sabendo disso, qual é a outra palavra que você lembra do seu dia a dia com a palavra estilos? Sabendo dessa definição, em que outra palavra você pensa? Estilo. Aí você falou para mim, lembro, a estilística lembra de estilo, beleza, mas agora você lendo o estilos no latim, né, a origem da palavra, e você pensa em objeto de forma pontiaguda, que objeto é esse? Estilete? Estilete, exatamente. E aí esse instrumento, né, veja, tudo nasceu dessa base semântica, né, é um instrumento para você marcar ali, para você deixar a sua marca em algum lugar. E isso é muito metafórico, mas vai servir para a gente pensar sobre essa aula, tá? Eu botei para você, ó, de instrumento empregado para escrever, passou a significar, por um processo metonímico, a própria escrita, e depois a linguagem considerada em relação ao que ela tem de característico. Por fim, expandido seu campo de significação, estilo passou também a representar qualquer conjunto de tendências ou características formais e estéticas que identificam ou distinguem uma obra, um artista, um escritor, ou um determinado período ou movimento, ou até mesmo um objeto. Então, vamos entender aqui, né, para os nossos estudos em língua portuguesa, que a estilística vai procurar trazer as características formais e estéticas que vão identificar e diferenciar uma obra da outra, tá? Então, por que eu sei que um texto é da Sara e por que eu sei que um outro texto é da Tainá? Porque eu conheço a estilística da Sara e eu conheço a estilística da Tainá. E a partir disso a gente vai construindo o nosso sentido, tá? Daí é possível encontrarmos essa palavra acompanhada de muitas e variadas referências. Poema em estilo parnasiano, móvel em estilo colonial, atriz com estilo afetado, filme no estilo europeu, tá? E genericamente como sinônimo de maneira e elegância. Esse é meu estilo de vida, ele não tem estilo. Então, quando eu falo ele não tem estilo, o que eu quero dizer, gente? Aquela pessoa é uma pessoa que não tem estilo, diz para mim. O que eu quero dizer?
que não tem uma identidade definida. Que não tem uma identidade, o que mais? Fala para mim. O que vocês acham? Se eu falo que a pessoa não tem estilo. Pode-se dizer que ela é uma pessoa variável? Uma pessoa ela muda o quê? muito? Ela muda muito? Sim, se a gente pensar, do ponto de vista que ela não tem uma marca própria, né? Que ela é muito... Que ela é muito... Como é que a gente diz? Nossa, fugiu o adjetivo. Quando a pessoa gosta de muitas coisas. Volúvel? Não. Quando a pessoa gosta de muitas coisas ao mesmo tempo. Cafona? Não. Eclética, não é um negócio assim? Eclética. Caraca, sumiu a palavra. Exatamente. Então, o fato de a pessoa ser eclética não demonstra, né? Em tese, assim, não demonstraria uma marca autoral dela, porque quer usar muita coisa. Mas será que não? Será que, de fato, o estilo que a pessoa quer passar também não é que ela não tem estilo? Porque não ter um estilo é ter um estilo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Vocês entendem? Uhum. Sim. Sim, né? Show. Então, vamos lá. Nos estudos de língua, pode-se definir estilo como o modo pelo qual o indivíduo usa os recursos. Então, vamos à matéria em si, né? A gente falou muito do texto agora, as coisas que a gente precisa olhar, como que a gente vai entender essa estilística, tá? E aí, agora a gente vai para o texto em si. Como que a gente consegue avançar na interpretação de texto sabendo e estudando estilística? Coloquei aqui para vocês. Nós temos de observar os recursos fonológicos. Fono lembra o quê, gente? Fono lembra o quê? Fala para mim. Fono, lembra? Som. Som. Então, eu preciso dar uma credibilidade aos sons. Eu preciso dar uma credibilidade, quando eu falo de morfológico, eu preciso dar uma credibilidade a quê, gente? O que a gente está estudando na gramática agora? São as classes de palavras, não é isso? Qual outro nome de classe de palavra? Classe o quê? Gramatical. Gramatical, exatamente. Então, quando eu olho o recurso morfológico, eu tenho que pensar nas classes gramaticais, ou seja, algumas classes gramaticais também vão denotar para mim a marca autoral daquele autor. Por exemplo, existe um cara chamado Graciliano Ramos, ok? Que ele é do modernismo, o que a gente separa didaticamente como segunda fase do modernismo, que é a fase regionalista, né? Ele é da prosa regionalista, e ele é um cara que tem uma característica estilística pautada no aspecto morfológico, que é qual? Ele tem muitas adjetivações, ele faz muitas adjetivações. Então, ele usa muitos adjetivos. E muitos adjetivos, né, o fato de ele usar esses muitos adjetivos fez com que a marca dele fosse essa. Então, já sabemos que, muito provavelmente, em algum texto do Graciliano Ramos, nós vamos lidar com caracterizações o tempo todo. É a maneira dele de mostrar como ele pensa, como ele sente aquele homem do sertão, aquele homem do Brasil em si, aquele personagem que ele criou, tá? E é isso que a gente repara. Aspectos sintáticos. Por exemplo, se a gente pensar no barroco, né, lá na literatura que a gente está estudando, como que é a sintaxe do barroco? É uma sintaxe de fácil entendimento ou é uma sintaxe de difícil entendimento? Responde para mim. Do barroco. Difícil. Difícil. E por que é difícil entendimento?
esse homem barroco estava bem? Estava equilibrado como o homem arcádico que a gente viu ontem? Não. Não estava, né? Então, como que você quer pensar numa atividade de escrita equilibrada no barroco se esse homem estava desequilibrado? Então, a sintaxe dele, ou seja, a organização das palavras dele, é uma organização que vai variar, cara. Que não vai vir assim na ordem bonitinha como a gente espera. Entende? Então, o que a gente está vendo é o seguinte: eu consigo perceber o estilo do autor, e toda vez que eu penso no estilo do autor, eu tenho de pensar no mecanismo da língua, seja sonoro, seja morfológico, seja sintático, e preciso compreender qual é o sentido disso para o contexto no qual ele vivia. Olha só a relação das palavras, né? Não são apenas coisas, são palavras escolhidas para aquele momento, para aquele contexto, para aquele texto em si, tá? Temos aspectos lexicais. Lexicais dizem respeito ao vocabulário. Então, por exemplo, se eu estiver falando com uma turma de letras, vamos imaginar aqui, deixa eu ver uma turma avançada de letras, de repente no 6º período, eu vou ter de usar um vocabulário, eu vou ter de usar palavras diferentes, né, palavras que não são palavras comuns para qualquer falante. Eu vou ter que adaptar esse meu campo lexical para poder atender à expectativa de quem está assistindo a aula. Porque lembra que tudo é diálogo, lembra que tudo vem e vai. Essa ideia de que tudo vem e vai, na verdade, eu tenho também expectativas com relação à minha aula para o 5º período de letras. Então, eu também tenho que corresponder a essas expectativas. E a ideia é que, quando eu penso em campo lexical aqui, quando eu penso em estruturas lexicais, é que eu pense em palavras do vocabulário que possam atender aquele público em si. Se eu estou dando uma aula de interpretação, eu tenho de usar palavras próprias da interpretação, tá? Questões semânticas, que são questões de sentido, discursivas da língua, questões discursivas, né? Então, quando a gente pega e joga para o discurso, a gente cria uma situação linguística que varia. Então, por exemplo, como que é a minha conversa no bar, como que é a minha conversa na praia, como que é a minha conversa na sala de aula. São conversas distintas, são situacionais, são discursivas, dependem da situação em si, tá? Então, o modo pelo qual o indivíduo usa os recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, lexicais, semânticos, discursivos da língua para expressar oralmente ou por escrito pensamentos, sentimentos, opiniões, etc., isso significa que nos estudos de língua portuguesa, estilo é uma escolha. Cara, essa frase é top. Estilo é uma escolha. A sua marca autoral na redação vai ser a sua marca autoral na redação. É uma escolha sua, uma escolha que você fez, uma escolha de frase, uma escolha de palavra, uma escolha de construção, uma escolha temática, uma escolha sintática, não importa. A escolha que você vai fazer vai determinar a sua marca autoral, tá? Essa escolha depende da capacidade e sensibilidade de cada usuário de responder a estas perguntas. Então, presta atenção, olha só. Essas perguntas são as perguntas norteadoras. Norteadoras para que a gente consiga entender a importância da estilística. Então, ó, o que você tem a dizer? Para quem você vai dizer? Como você vai dizer? E quando você vai dizer? Tá? Então, o que eu tenho a dizer? Para quem que eu vou dizer isso? Porque, olha só, presta atenção. Quando a gente faz, por exemplo, uma redação, a gente sabe para quem a gente vai dizer. A gente não sabe o que a gente tem a dizer ainda, porque o tema é uma surpresa. Mas a gente já sabe como a gente vai dizer. E a gente já sabe quando vai dizer. Numa determinada data de outubro, novembro, dezembro desse ano, ainda não sabemos. Mas sabemos que vai acontecer, que esse momento vai acontecer. Eu sei como eu tenho de escrever, eu sei para quem eu tenho de escrever, eu só não sei o que eu tenho de escrever, porque é uma surpresa. Então, se a partir de agora a gente olhar
para todos os textos, Milena. Se a gente olha para todos os textos e a partir de agora a gente pensa nessas 4 perguntas, é muito difícil a gente errar questões de estilística na prova, tá? Então, quero sempre que, ao ler, vocês pensem, cara, essa pessoa disse o quê? Sobre o que ela falou? Falou sobre X. Isso aqui está direcionado para alguém? Beleza, está direcionado, vou anotar aqui. Isso aqui está dito como? Está dito estruturalmente em soneto, né? Está dito por meio de uma redação dissertativa, está dito por meio de um texto narrativo. Então, se eu tenho essa preocupação, eu posso garantir um maior número de acertos nas provas de interpretação de texto, porque eu vou levar comigo as informações estilísticas que me permitem identificar o estilo de um autor, um estilo de um texto, e por aí vai, tá? A gente precisa entender a estilística como parceira de todos os componentes do texto. Foi isso que eu coloquei aqui para você embaixo, ó, abaixo dessas questões. A estilística é parceira de todos os componentes do texto, desde os fonemas que constroem morfemas e palavras, até os períodos e parágrafos que constroem a totalidade do texto. E a adequação gramatical de uma obra precisa estar compatível com as pretensões e intuitos do autor, que, se assim julgar pertinente, procurará atingir o nível de exigência da linguagem padrão praticada por escrito pela comunidade culta em que se insere. Então, eu não posso perder de vista que as pretensões de quem lê o que a Jarline escreve, as pretensões de quem lê o que a Sara escreve, são X, Y, Z. E eu tenho de corresponder a isso. Ok? Tudo bem ou não? Tudo bem. Então, olha só. A gente vai pensar aqui no seguinte. Quais são as origens, né? Por que é tão importante a gente pensar sobre a estilística para poder acertar as questões, né? Vocês têm um capítulo inteiro de estilística na apostila de redação de vocês, tá? E vocês vão fazer essas questões, mas o que precisamos entender sobre as origens disso, né? As definições de estilística variam conforme o recorte teórico a que pertence o analista do texto. O analista do texto é a gente, tá? Mas não se pode negar que sua existência tem uma conexão histórica e semântica com a poética, que é a teoria geral das obras literárias, porque normalmente os textos que caem para a gente são textos voltados para o aspecto literário ou para o aspecto do discurso em si. Por isso que tem pauta na poética e na retórica. Segundo o dicionário, o que é poética e o que é retórica? Poética é a parte dos estudos literários que se propõe a investigar os processos que dizem respeito às normas versificatórias dos textos, os componentes teóricos de que se revestem, bem como os compêndios de poética que, desde Aristóteles até os nossos dias, abordaram o assunto. Então, tudo que tem relação com a arte poética em si vai pertencer a esse campo originário, tá? A retórica já é a arte da eloquência, a arte do bem argumentar, tá? De como você se expressa, se você se expressa bem, se você se expressa mal, tá? É a arte da palavra. Esse conjunto de regras que constituem a arte do bem dizer, tá? Então, a grande realidade é, quanto melhor eu me expresso, mais eu vou demonstrar que domino a retórica. Essa arte de falar bem, essa arte de se fazer entender. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente pensa nisso, nessas duas origens importantes, a gente pensa assim, cara, será que eu sei me expressar? Quantas vezes nas vidas de vocês já pensaram assim, cara, eu estou sentindo uma coisa, mas eu não consigo dizer o que é essa coisa que eu estou sentindo? Quantas vezes vocês já não passaram por isso? Né? A ideia até de colocar para fora, né? De sentir, de externalizar, né? Como a Lívia conversou com a gente, pega um diário, pega uma folha, escreve quando você estiver angustiado, quando você estiver sentindo alguma coisa, porque a maior dificuldade que a gente tem, e também trazendo para a questão da redação, é também se expressar. Talvez se você tivesse que fazer uma redação
online, não online, mas uma redação oral, talvez se a gente conversasse aqui sobre diversos temas, talvez você se expressasse bem. O problema é que essa expressão que é exigida da gente é uma expressão por escrito. E aí nem sempre por escrito a gente consegue se fazer entender. E aí a retórica entra como uma arte importante para a gente dominar e conseguir passar alguma informação. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Tá tudo certo? Diz aí. Tudo certo. Então, vamos pensar no seguinte aqui, né? Falando ainda dessa questão da estilística. A gente tem algumas funções, e aqui, gente, quando a gente coloca a função da linguagem aqui, a gente vai pegar um pouco daquilo que a gente já conversou, mas a gente vai entender essa função da linguagem não como as funções em si mesmo, né? Não com os nomes em si, nomes que a gente categorizou, função referencial, função isso, função aquilo, tá? Vamos pensar de uma maneira mais abstrata. Então, nós temos 3 pontos segundo essa tabela, tá? Essa tabela é uma tabela que eu usei na faculdade, eu estudei muito por essa tabela, quando eu estudei estilística, né? Principalmente porque eu sempre, desde a faculdade eu dou aula, então eu usava muitos materiais da minha faculdade para poder passar para os meus alunos de uma maneira mais completa. Por isso que, de repente, hoje vocês até vão sentir que a aula tem um pouco mais de peso técnico do que propriamente exemplos, né? Os exemplos vêm para o final, mas é importante a gente construir essa base para poder olhar para os textos da apostila de uma maneira diferente, tá? De uma maneira mais acurada, né? Digamos assim. Então, nós temos 3 tópicos importantes quando a gente está lidando com interpretação de textos estilísticos em si. Nós temos a representação, ok? Nós temos a expressão e nós temos o apelo, tá? O que seria a representação dessa linguagem? Seria usar a linguagem referencial. O que seria uma linguagem referencial? Vocês sabem me dizer? Pode pensar na função referencial. O que significa dizer em linguagem referencial alguma coisa? O que vocês acham? De informar. Oi? De informar. Fala mais. De informar, o que mais? Informar sem o uso da tua opinião, né? Isso, sem o juízo de quê? Como é que a gente chama isso? Juízo de valor. Juízo de valor, exatamente. Para isso, nós vamos visualizar aqui, ó, que a gente vai usar a linguagem denotativa. A linguagem denotativa seria o quê? Expliquem para mim. Objetivo. A linguagem objetiva, qual é a marca dela? Normalmente a denotativa usa o quê? Primeira ou terceira pessoa? Terceiro. Terceira pessoa. Então, temos de pensar que a representação da linguagem que eu tenho, ela usa como base a denotação, porque a linguagem é referencial, tá? Então, a minha posição no texto tem de ser uma posição que vai se pautar em não expressar juízo de valor. Então, quando eu leio um texto que tem a ideia de representar, sem tentar me convencer, sem tentar apelar, sem tentar trazer, fazer com que eu compre aquela ideia, né, com a capacidade minimamente de me informar. Quando eu tenho um texto desse tipo, eu tenho um texto seguindo a base da estilística, que é a representação da linguagem. Agora, quando eu quero expressar, eu posso expressar das 2 maneiras. Eu posso expressar denotativa e conotativamente, tá? Então, coloquei aqui para você exteriorização,
O que é exteriorização? É você botar para fora, botar para o exterior, tá? Psíquica de nossos anseios e sentimentos. Então, eu tenho dentro da linguagem uma linguagem de representação, uma linguagem de expressão, e essa expressão vai ser uma marca de autoria, tá? Em que muitas vezes vou me ater a usar a linguagem denotativa ou a linguagem conotativa, que é uma linguagem simbólica, tá? Que é uma linguagem de múltiplas interpretações, ok? Então, quando a gente tem essa análise aqui, uma análise de expressão, com certeza a gente vai se posicionar em meio a uma realidade, em meio a um sistema, tá? Assim como aqui embaixo também. Só que aqui embaixo a gente está falando de apelo. Apelo de qual função da linguagem que a gente lembra? Fala para mim. Da conativa. Conativa. Qual é o outro nome da conativa? Apelativa. Apelativa. E se a gente usa a conativa ou apelativa, né, se a gente faz um apelo, o que a gente quer fazer, na verdade? A gente quer influenciar o comportamento do interlocutor, tá? A gente quer fazer com que esse cara tenha uma atitude X, Y, Z. Então, no meu espectro de negociação textual, eu quero fazer com que a pessoa tenha uma ação e essa mesma pessoa, ela vai me devolver isso, seja comprando um produto, né, seja divulgando a minha marca. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente pensar. Seria o seguinte, ó, eu quero que vocês identifiquem, segundo esses 3 exemplos, qual seria a função da linguagem, mas não as funções propriamente ditas, mas quais delas? Né? A função de representação, a função de expressão ou a função de apelo. Então, vamos lá. Jornalista é a pessoa que trabalha como redator, repórter, colunista ou diretor em órgão da imprensa ou programa jornalístico no rádio ou na televisão. Qual seria a estilística usada aqui? A estilística da representação, a estilística da expressão ou a estilística do apelo? Diz para mim. Da representação. Da representação, porque nós temos aqui a pauta denotativa, tá? Beleza. Essa segunda aqui, jornalista é um homem que sabe explicar aos outros o que ele próprio não entende. Qual seria? Isso aqui tem um juízo de valor? Tem um ponto de vista nessa frase, Sara? Tem um ponto de vista, Tainá, nessa segunda? Tem. Qual parte dessa frase diz para mim? Qual parte dessa frase traz essa ideia de posicionamento de quem fala? Qual seria a parte subjetiva dessa frase? Quando ele fala do que ele próprio não entende, é uma coisa mais subjetiva. Exatamente. Como que ele pode saber que o outro não entende, né? Ele faz um julgamento, ele faz um juízo de valor acerca da pessoa, mas como que ele pode afirmar isso? Não sabemos, tá? Então isso é subjetivo, isso está no plano aí da exteriorização psíquica. E a última, jornalista, você tem uma missão importante na sociedade. Quer dizer, você apelando para trazer o envolvimento desse jornalista para passar as informações para a sociedade, visto que o jornalista é fundamental para a gente, né? Se não fosse o jornalismo, a gente provavelmente não saberia de metade das coisas. Então, é muito importante, né? A imprensa é muito importante. É importante que ela tenha liberdade para poder passar as informações e tentar, ao máximo, não influenciar, né? A gente sabe que hoje é bem difícil isso, mas ainda acontece. Na prática, essas 3 funções se integram, tanto no texto informativo quanto no literário, embora possa ocorrer o predomínio de uma ou de outra, dependendo do gênero textual ou do tipo de discurso.
nas 3 frases dadas, cada uma exemplifica uma das funções do quadro na ordem, tá? Então, nessas 3 frases aqui, nós temos a representação, a expressão e o apelo. Agora a gente vai conhecer as estilísticas propriamente. Aí você fala assim, já, na prova eu vou ter que marcar estilística fônica, estilística léxica, eu vou ter que marcar a estilística da enunciação? Não, você não vai ter de marcar isso, mas você vai ter de prestar atenção nos sinais que o texto vai dar para você conseguir acertar a questão, tá? Então, essa primeira estilística que a gente está vendo agora, que é a estilística fônica, tá? Ela diz o seguinte: ao afirmar que os valores estilísticos podem ter uma natureza sonora e se expressam tanto no âmbito da palavra como dos enunciados, podemos perceber que a estilística fônica importam a expressividade e a impressividade do ritmo, da elocução e do material sonoro empregado no texto. Então, olha só, a estilística fônica, esse A craseado, ou seja, a ela importa o quê? O que importa a estilística fônica? A expressividade e a impressividade do ritmo. Como que ele se dá dentro da poesia em si, do texto em si, e como que ele se dá fora do texto, tá? Por isso essa ideia de impressividade e expressividade. Então, quando a gente pensa nessa questão da estilística fônica, muito provavelmente a questão vai trazer a respeito dos aspectos fonético-fonológicos, ou a respeito dos aspectos fonológicos, aí tu já vai, opa, já tem relação com o som, então eu já tenho de pensar em algumas figuras de linguagem. Quero ver agora se vocês vão me dizer. Vamos dar uma pausa aqui. Figuras de linguagem relacionadas a som. Fala para mim. Quais são as figuras de linguagem relacionadas aos sons? Quais são? Literação. Aliteração. Onomatopeia. Tem a assonância, né? Onomatopeia, assonância, e tem uma do nome esquisito. Qual é a do nome esquisito? Vocês lembram? Paranomásia? Oi? Paranomásia? Sim. Então, aliteração, paranomásia, assonância e onomatopeia. Ou seja, se eu tenho um enunciado que fala a partir dos aspectos fonético-fonológicos do texto acima, você já tem que olhar o quê? Alguma coisa que diga respeito a som, tá? E o que vai dizer respeito a som? Vai dizer respeito a som, a questão da fonética em si, vai dizer com relação à questão da rima em si, tá? Vocês vão ter de ver, a repetição aqui é de vogal, então a repetição de vogal eu já sei que vai ser uma ideia de assonância, som vocálico, né? Se a ideia aqui está repetir o CH, é repetir o X, é repetir o V, então a gente precisa lembrar, opa, aí já vai ser a repetição de sons consonantais, então já vai ser a aliteração, e por aí vai, tá? É importante que a gente pense nisso, para poder levar em conta essa estilística. Aí você fala assim, já, eu sempre fiz questões assim, mas eu nunca soube que essa era uma área. Sim, a estilística é a área que estuda isso, né? Estuda o estilo da produção textual e tenta, dentro desse estilo, identificar as marcas próprias do autor, tá? É natural que a estilística fônica aproveite os traços fonéticos que não estão sistematicamente utilizados nas oposições e correlações dos fonemas e dos grupos fonêmicos. Então, é muito natural, o que se quer dizer aqui é o seguinte, é muito natural que um som que se faz com X se faça com CH dentro de uma palavra,
Então, por exemplo, né, você pensa na ideia de xícara, né? Tipo, é difícil você ter uma associação de um texto em que tudo vai ser com X. Às vezes isso vai ser trazido com CH, né, de uma maneira diferente, mas o que importa é a questão do som em si, tá? Então, essa é a estilística fônica. São esses pontos sonoros que vocês têm de levar em conta. E essa estilística léxica aqui, como é que é isso? Eu estou lendo estilística léxica e eu estou lembrando da Léxia, né? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Cabe à estilística léxica estudar os aspectos expressivos das palavras ligados aos seus componentes semânticos e morfológicos, os quais, entretanto, não podem ser completamente separados dos aspectos sintáticos e contextuais. É preciso considerar que o caráter difuso de muitos significados permite certa liberdade em entendê-los, e que as sensações que as coisas despertam não são iguais para todos os indivíduos. Isso é importante. Por isso que a interpretação de texto ela é muito pessoal. Por isso que quem faz questão de interpretação de texto tem que ter muito cuidado para construir os enunciados, para não induzir vocês a erro. Por isso, sempre lembramos das 3 premissas básicas das questões de interpretação de texto. Quais são os 3 erros presentes nas questões de interpretação de textos? Falei com vocês isso, quero ver se vocês lembram. Quais são os 3 erros que conversamos lá no curso ainda? Quais são os 3 erros de interpretação de texto que são utilizados para construir as alternativas para vocês? Digam para mim. Extrapolação. Extrapolação é 1. O que mais? Eu não lembro do nome, mas tem um que foca só numa partezinha do texto. Redução. Isso. O que mais? Falta 1. Que é o mais zoado de todos, Tainá. Qual é? Lembra, Milena, qual é? Eu sei que é um que ele coloca uma coisa que, tipo, a primeira coisa é eliminar, não tem nada a ver com nada. É a contrariedade. Contrariedade, tá? Então tem a extrapolação, a redução e a contrariedade. Qual é a característica, já que a Inara já trouxe a definição e não lembrava o nome, e você também, Mi, você trouxe a definição, mas não lembrava o nome, qual seria, então, a definição da extrapolação, Sara? O que você entendeu quando eu expliquei sobre extrapolação lá no curso? Uma coisa que vai além do texto, que você lê e você interpreta de uma coisa que não está dita ali. Tá fora, né? Tá fora do texto. Então, normalmente, as nossas provas são provas de compreensão de texto e não de interpretação de texto, né? Então, a gente tem que ter cuidado aí nessa lógica de pensar demais, pensar fora do que está sendo apresentado para a gente, tá? Então, vamos lá. Essa ideia aqui, né, eu acho que se a gente pudesse considerar algo sobre a estilística léxica, que é a estilística em que a gente usa palavras para demonstrar opiniões, posicionamentos, tá? Eu destacaria essa parte aqui que diz o seguinte: a palavra tem um significado intelectivo, em que se apoia a função representativa da linguagem, ou seja, há uma tonalidade afetiva para as palavras decorrente de uma natureza mais ou menos convencional atribuída às coisas significadas. Então, tem sempre um quê de pessoal quando alguém escolhe alguma palavra dentro de um texto. Nada é por acaso, tá? Essa é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês. A estilística sintática, que é a penúltima que a gente vai ver, né? A gente parte da afirmativa. O texto é a unidade maior de funcionamento da língua.
Então, partindo da afirmativa, o texto é a unidade maior de funcionamento da língua, enfatiza-se que uma frase não é um conglomerado de palavras e que um texto não é um aglomerado de frases. Não se pode ignorar, portanto, que a decisão sobre o modo de se construir uma frase pode revelar um valor expressivo para o que se pretende comunicar. Essas combinações são potencialmente expressivas e interessam a estilística sintática. Sim, e aí voltamos à questão do arcadismo, voltamos à questão do barroco. Por que que no barroco a ordem inversa prevalece e por que no arcadismo a ordem direta prevalece? Porque no arcadismo a busca era pelo equilíbrio, por aquilo que a gente chama de razão, por aquilo que a gente chama daquilo que é correto, daquilo que está em paz, daquilo que está em equilíbrio. Então, as frases que nós vamos ler, das poesias que nós vamos ler no arcadismo, são frases, são palavras, né? São constituições que remetem ao equilíbrio. Então, a estilística sintática, por exemplo, de Tomás Antônio Gonzaga no arcadismo, indica que a maneira como ele escreveu foi uma maneira para representar como é que eu posso dizer? O mote, a inspiração do arcadismo. Se a inspiração do arcadismo era ser equilibrado, então a linguagem também deveria ser equilibrada. Se no barroco queria se mostrar uma questão de crise existencial, então também deveria descrever de uma maneira a representar a crise existencial. Tá? Então, preciso escrever de uma maneira confusa, que era o que o homem barroco fazia. Tá? Então, a gente tem que pensar que existe uma expressividade ao se manifestar, pode existir uma expressividade ao se manifestar de um jeito e não de outro, tá? Segundo Matoso Câmara, que é o linguista famosésimo, nós nos baseamos muito, quando estudamos interpretação de texto, nos baseamos muito nele. A escolha na ordem sintática não é necessariamente um fenômeno estilístico, mas favorece a intromissão do recurso expressivo, que resulta numa estilística da frase, colaborando com a estilística fônica e a léxica na atividade humana. Ou seja, nem sempre vai acontecer de ter expressividade, mas muito provavelmente vai ter, porque vai se conectar a outras estilísticas, as estilísticas fônicas, tá? As estilísticas lexicais. Então, cara, essa parada aqui da... Vocês escutaram minha Bixby falando aqui? Que saco, eu falo algumas palavras e ela começa a pensar sozinha. Aquela vozinha virtual dos celulares. Então, vamos seguindo aqui, vendo a última estilística. E aí nós vamos aplicar isso nos exemplos que vamos ver em frente, tá? Existe também essa estilística da enunciação, que diz respeito a quê? Enunciação é um ato de comunicação verbal. E o produto desse ato é o enunciado, é a frase que a gente diz, é o texto que a gente produz, que é a sequência de palavras de uma língua emitida por um falante. Ele é individual e, por isso, estabelece uma relação indissociável com o estilo, refletindo nos textos os traços, gostos e preferências de quem fala ou escreve. Interessa a estilística da enunciação o processo de construção do enunciado. Então, como a Sara constrói a argumentação dela, isso pertence à estilística da enunciação. Como a Tainá defende que o governo deve, na redação, né, que o governo deve promover por meio de investimentos públicos a construção de espaços para se discutir sobre saúde mental, né, o como ela faz isso pertence à estilística da enunciação. Quer dizer, a maneira como ela cria vai revelar o gosto dela em pedir que o governo resolva um problema e não a mídia. Em pedir que a sociedade resolva um problema e não a igreja, por exemplo. Tá? Então, os gostos ali manifestados pela Tainá, no momento em que ela faz a conclusão, os gostos manifestados pela Inara, quando ela apresenta um texto em flash, isso tudo é revelado pela estilística da enunciação, tá? Então, são esses 4 tipos.
Vamos pensar aqui, agora, né, para ficar de uma maneira mais prática, para que você veja, no gênero anúncio, né, dos classificados. Vamos pensar sobre isso. Eu botei que o anúncio classificado é um gênero de persuasão, por quê? Quando eu tenho um classificado, eu quero vender uma ideia, tá? Considerando que os gêneros textuais representam as diversas situações sociocomunicativas que perpassam o nosso cotidiano, eis que vamos nos referir a um deles com o qual mantemos bastante familiaridade, o anúncio classificado. Geralmente veiculado pelos meios de comunicação escrita, representados pelos jornais e revistas, o anúncio apresenta uma característica que lhe é intrínseca, que é a persuasão. Tem como finalidade discursiva divulgar algo, persuadir o interlocutor, com vistas a satisfazer tal pretensão. Possui uma finalidade discursiva, assim como os demais gêneros, revelada pela intenção de vender, trocar, alugar, ofertar, buscar, entre outros. O anúncio caracteriza-se por um estilo de comunicação que exige linguagem clara, concisa e objetiva. Seu maior desafio comunicativo é ser eficiente utilizando poucas palavras, pois quanto mais se escreve, mais se paga para anunciar. Geralmente costuma ser separado por categoria, daí a denominação de classificados, até mesmo por uma questão de estética e organização, como também para facilitar o contato por parte do interlocutor. O anúncio classificado pode ser um dos materiais que os professores devem dispor em suas atividades de sala de aula para oportunizar meios de acesso às inúmeras culturas enredadas por práticas sociais e linguísticas específicas. Nessa perspectiva, estamos diante de um gênero que torna a análise instigante, sobretudo porque trabalha com as múltiplas formas de emprego da linguagem e, ao mesmo tempo, nos remete a algo real que faz parte do nosso cotidiano. O efeito estilístico resulta, nesse caso, da singularidade da escolha diante das possibilidades oferecidas pelo sistema. Então, quando eu falo sobre anúncio classificado, eu penso assim, a pessoa que construiu isso, é claro, ela não está assim, vou construir um anúncio, vou pensar aqui na estilística fônica, vou pensar aqui na estilística da enunciação, vou pensar aqui na estilística lexical. Não, ela não está pensando nisso, né? Assim, pelo menos não em tese, né? Só se tiver algum professor de português dentro dessa parte de construção de marketing. Mas, intuitivamente, quem constrói textos pensa nisso, pensa intuitivamente, sem saber, na verdade, de forma natural. Pensa nessa estrutura. Eu quero chamar a atenção do som. Então, calma aí. Eu vou fazer isso, isso e isso. Vou colocar rimas. Vou colocar proximidade entre as palavras. Se a pessoa quer destacar, por exemplo, uma ação em si, o movimento verbal, a enunciação em si, o ato, aí a pessoa já pega e conta com um tipo de estrutura e não outro. Tá? Então, é isso que a gente vai analisar agora. Vamos ver, então, esse anúncio aqui. Nesse carnaval, pule, ame, beije, seja feliz e lembre-se. Sem camisinha não dá. Quem vai me explicar esse anúncio aqui? Falem da maneira de vocês. O que vocês entenderam sobre quais são os mecanismos lexicais. Aqui eu quero chamar a atenção para a ideia da estilística lexical. Qual é, na verdade, quais são os elementos lexicais, as escolhas de palavra aqui, que nos demonstram a principal função desse anúncio? Fala. Eu acho que ele usou a ambiguidade, né? Usou a ambiguidade em relação a quê? O cara tá sem camisa, não é? Também? Ou não? Eu viajei. Eu vi não dá, tipo, eu não sei o que tem a ver com isso. Eu pensei nisso também. Gente, pode falar, não tem problema não. Em relação ao fato de, tipo, não dá para não usar camisinha e o fato de, tipo, não dá. Eu entendi.
Ai, meu Deus. Exato. Então, tipo assim, sem camisinha não dá. Tipo assim, não dê a sua parte do corpo, né? Não dê o seu órgão genital para qualquer pessoa se essa pessoa não tiver camisinha. E aí usou-se, sim, né, a ideia da ambiguidade. E, Nara, eu vou acreditar na sua ingenuidade de falar que o homem está sem camisa, tá, amiga? Vou deixar isso pra lá. Foi mal. Então, bom, então, assim, a gente tem uma imagem ali corporal, né? Então, a gente tem uma mulher abraçando um homem, a gente sabe disso por conta da unha, né? Mas também poderia ser um homem com unha grande, enfim, mas aqui, pelo visto, não é. Tirando, a gente não sabe, né? Está tirando ou colocando no bolso, mas a ideia é que tire, porque senão não dá, entende? Senão não dá para acontecer alguma coisa ali, né? O clima está esquentando, eles estão abraçados. Existe um contexto aqui? Carnaval, né? Carnaval, né? Então, no carnaval, a gente já consegue compreender o quê? Quando a gente pensa em carnaval, a gente pensa sempre numa orgia danada, a galera se pegando, né? Transando no meio da rua. Quem nunca viu, né? No carnaval, nos blocos de carnaval, né? Quando eu ia a bloco de carnaval, na verdade, eu fui um ano só para nunca mais. Eu detesto, inclusive, não gosto. E eu sei que vocês gostam, mas com Eu todo amo respeito. jiu-jitsu. Nossa, a Tainá vai me matar, né? Porque ela ama. É a fase preferida do ano, né, Tainá? Você já me falou isso. O momento Sim. preferido, né, do ano. Então, para Tainá, mas é questão mesmo de gosto, né? Então, a gente tem um contexto aí. Nesse carnaval, pule, ame, beije, seja feliz e lembre-se. Sem camisinha não dá. A gente tem essa questão da ambiguidade, sim. A gente tem um contexto de carnaval. Mas qual é o elemento lexical, ou seja, do vocabulário, que casa com a intenção de dizer para a menina assim, olha só, não faça sexo se não tiver camisinha, tá? Qual é a parte que mostra para gente esse desejo, essa sugestão? Quais são, né, as palavras que induzem a gente para que a gente se divirta, mas que também, opa, calma aí, tem um limite de diversão. Fala para mim. Tem os verbos no imperativo, né? Exatamente. Então, ó, pule, ame, beije, seja feliz e lembre-se. Então, quer dizer, a gente usa aí uma sequência de verbos no imperativo, no modo imperativo, tá? Que induzem a gente a aproveitar ao máximo, porém, a gente tem uma informação final, que é a informação, né? Lembre-se, sem camisinha não dá, ou seja, não dá para você aproveitar com plenitude, aproveitar de uma maneira plena, né, em todos os sentidos, esse momento do carnaval, tá? Então, as escolhas que se fazem aqui, por exemplo, se isso fosse uma questão, e aí eu vou colocar para você aqui, eu vou jogar lá no grupo, tá? Vou jogar lá na plataforma. Deixa eu ver aqui se eu consigo inserir uma caixa de texto aqui. Calma aí. Ah, show. Consegui. Então, temos o quê? Temos aqui. Vou mudar a fonte. Temos o aspecto da ambiguidade. Temos o contexto de carnaval, que suscita mentalmente já um estímulo, né? De se relacionar, de curtir, ok? Temos aí os aspectos lexicais, ou seja, de escolha de palavra com os verbos no imperativo, tá?
E temos a presença, vocês ficaram, ó, param mosca aqui dentro de uma realidade importante aqui do anúncio. Além de tudo isso, qual é o elemento que traz para a gente, que denota para a gente um pedido sério, com uma entoação séria, com um desejo de que aquilo, por favor, não faça? Qual é? Ação? A exclamação. Então, é uma outra marca linguística importante. Tá? Vou botar aqui para você. Que é o uso da pontuação. Fala. A gente também vê a forma que as palavras aparecem, né? Mais importantes. Tipo, uma em verde, outra azul, outra rosa, em destaque, né? Sim, sim, tem um aspecto de atratividade com relação às mensagens que você quer passar, né? Então, você escreve de uma maneira neutra aquilo que é neutro e chama a atenção com as cores, né? Muito bem observado, Inara, muito bem mesmo. Esses aspectos cromáticos, né? Vou até botar aqui, aspectos cromáticos para destacar aquilo que é, de fato, importante. Então, tudo bem, né? Pular, amar, beijar, beleza, mas como isso aqui remete para a gente um pedido para não transar sem camisinha, óbvio que isso ia ser, né, colocado em pauta com uma chamada de atenção maior, seja com uma cor quente, né, como vermelho, amarelo, ou seja com excesso de cores aí, porque o excesso de cores no carnaval também denota o quê? Também denota alegria, tá? Então, é bacana a gente pensar sobre isso. Fala, amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. A associação da linguagem verbal e não verbal é considerada estilística de propaganda? Sim, sim, mas nem toda propaganda vai ter esse casamento, tá? Porque tem propaganda que não diz nada, né? Mas, assim, dentro dos anúncios, né, dos classificados desse gênero que a gente está analisando, normalmente a gente vai ter o casamento entre as duas. E aí pode se juntar uma estilística da enunciação, que é a ação em si, como a gente está vendo. Aí aqui se juntou a estilística lexical também, porque nós nos utilizamos de verbos no imperativo. Então, isso tudo está conectado, tá? Mas nem sempre você vai ter uma propaganda com texto, né? Uma imagem não verbal pode vir sozinha. Então também. não é estilística, né? Não seria, né? Não, é estilística porque, de alguma maneira, a pessoa opta por não expressar verbalmente e só imageticamente, entendeu? Entendi. Show. Vamos para o próximo. Essas duas aqui, na verdade, essa da direita eu achei mara. Não sei vocês, mas vamos lá. Tudo bem, eu fiz maldade agora ao botar essa da esquerda. Espero que você me perdoe. No simulado Enem, esse último tinha muitas questões assim, de propaganda. É porque cai muito, né? Mas, assim, muitas questões mesmo. E aí, fala para mim. Interpretações. Também tem a ambiguidade, né, nos dois. Quem nasceu só para ser big nunca vai ser king. Caraca! Isso foi uma indireta, né, pro McDonald's. Pois é. Eu ainda achei pior aquela que o Ronald McDonald vai lá pro Burger King, tipo. Que ele, eu não vi essa. Depois tu vê ele de capa pedindo um hambúrguer no Burger King. Gente, que afrontoso. Mas como é que é, Sara? É uma imagem ou é um vídeo?
É uma imagem, tipo, tem a cozinha do Burger King toda limpa, a atendente rindo, e tem o Ronald McDonald com uma capa, assim, tipo, disfarçada, e dá pra aparecer a meia colorida e o cabelo, e ele pedindo um hambúrguer lá. Jesus! Então vamos lá, ó. Quem nasceu só para ser Big nunca vai ser King, e aqui ao lado, você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com os seus órgãos. Que bacana, né, galera? Bem legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso para casa para você. Que você comente sobre os aspectos que você enxergou em cada um desses exemplos. Pode ser? Pode. Beleza, ó. O que a gente vai fazer hoje? Na verdade, eu tenho que passar para vocês algumas questões de gramática, né, de verbos que ficaram, questões que ficaram faltando de a gente fazer, tá? E nessa parte de estilística, vocês têm uma unidade inteira, podem fazer, tá? Não tem problema nenhum, façam tudo. Então, tentem fazer todos os exercícios, acho que são 30, uma coisa assim. E eu quero, para a semana que vem, um comentário, o mais, assim, o máximo que você conseguir enxergar, tá? O máximo que você conseguir enxergar de repertório, tipo, quando você vê quem nasceu só para ser Big nunca vai ser King, lembrou da questão do McDonald's? Por quê? Por conta de uma palavra tal. Lembrou de uma outra coisa importante. Qual é a palavra aqui que está limitando demais, diminuindo demais? Qual é o esquema? Então, tentem comentar sobre. Vocês têm 2 dessas, tá? E nós temos essas outras aqui, tá? Essa primeira aqui, que é bem pesada, mas eu quero, né, que você comente sobre, ok? E essa aqui da Gisele, maravilhosa, para seu sorriso brilhar como diamante, ok? E essa aqui, começou a diversão, é hora do cervejão, tá? E aí você vai me dizer o que foi explorado aqui dentro desse anúncio. Pode ser? Beleza. Então fica para casa, ó. Essa do cervejão, essas 2 aqui e essas outras 2, tá? Eu acho que se você tirar 1 hora, você faz, tá? Eu quero o máximo de comentário que vocês quiserem para isso. Não me entreguem, não me enviem, tá? Tragam para a próxima aula que a gente vai partir disso, da análise de vocês, tá? Cada um vai fazer e aí a gente dá continuidade a esse estudo, tá? O que vocês perceberam, na verdade, gente? O que é bacana aqui? Na verdade, a gente vai construir possíveis respostas para questões como essas. Então, o que será que poderia ser pedido para mim? Poderia ser pedido para que eu analisasse a ambiguidade, poderia ser pedido para que eu levasse em conta o contexto do carnaval, poderia ser pedido para que eu analisasse os aspectos lexicais, e aí eu teria de identificar os verbos no imperativo. Alguém poderia me pedir uma marca linguística que denota uma emoção, um pedido com uma carga afetiva, e aí eu usaria a questão da exclamação. Tá? Alguém poderia ampliar essa ideia de aspecto cromático, né? Olhar para essa questão das cores em si e me perguntar sobre isso. Então, nós vamos construir aqui, com essas imagens aqui que vocês vão analisar, novos gabaritos. O que poderia ser pedido para mim? Aí você faz e na próxima aula a gente pensa junto. Se você não conseguir enxergar tudo, não tem problema, porque eu vou estar com você e a gente vai pontuando e você vai anotando em casa. Tá bom? Beleza. Então tá, amores. Beijo. Até a próxima aula. Até sexta, né? Com a nossa oficina.